E fala galera, hoje estamos passando mais um vídeo sobre a Atlântica. Gente, como eu falei, a história eu contei sobre tantas coisas, tipo, com tanta história da Zona do Silêncio, Triângulo das Bermudas, né? E como tanto nas Pétalas. E assim, agora da Atlântica é uma coisa que eu sempre quis a fundo com vocês, né? E hoje a gente vai ver. Tem outros vídeos aqui que a gente completa, mas só que eu prefiro você saber que ele sabe explicar mais bem, né? E é um vídeo muito bom que eu já assisto há um tempo. E vamos ver, tipo, a história, né, da Atlântica. Tô muito, assim, com vontade de ver com vocês agora. E vamos rolar o vídeo. Opa, galera, eu sou o Daniel Moro. E você sabia que o homem não explorou nem 10% de todo o oceano do mundo? Com certeza sim, né? A gente já falou isso muitas vezes. Imagina o tanto de coisa que não deve existir debaixo das águas. É muita coisa, galera. Desde peixes, criaturas desconhecidas, objetos, lixos e até mesmo cidades. É, galera, cidades que há muitos anos não estavam debaixo da água, mas hoje se encontram submersas. E são justamente essas cidades que iremos mostrar aqui. Vamos conhecer então a primeira da lista. Ilha dos Piratas, Port Royale. Meu sonho, tipo, conhecer a Atlântica. Entre 1650 e 1730, foi uma época conhecida como a época dos piratas. Tinham piratas no mundo inteiro, principalmente na América Central. Naquela época, a capital da Jamaica era Porto Real, uma cidade que ficava bem no meio do país. E como a cidade era uma importante rota comercial, em sua grande maioria era composta por piratas, donos de jogos de azar e prostitutas. E não é à toa que no século XVII essa cidade ganhou o título de cidade mais rica e perversa do mundo. Com certeza pelo fato de ter muitos piratas e também de tudo que rolava por lá. Lá tinham tantos piratas que o Reino Unido até pagava para alguns trabalharem para eles. Os piratas eram contratados pelo Reino Unido para atacar navios franceses e espanhóis. E isso tudo, galera, rolou até 1692, quando um grande terremoto atingiu a cidade. E pouco tempo depois, um tsunami acertou em cheio também a cidade. Esse combo da natureza acabou destruindo quase metade da população de Porto Real e deixou uma grande parte da cidade totalmente inundada. Agora, a cidade de Porto Real é um sítio arqueológico subaquático que está aberto para ser visitado. Alguns dizem que tudo o que aconteceu em Porto Real foi um castigo vindo dos deuses para punir a população. Isso por ser um lugar cheio de pecados e pecadores. Só se for o próprio Deus Deus vivo, né? Deuses tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, assim, mas foi o meu sonho realmente tipo, conhecer a Atlântica. A Atlântica deve ser uma cidade bem bonita, assim, que eu nunca conheci, mas eu tenho vontade e curiosidade também, né? Pra conhecer. E, assim, qualquer dia, né? Se Deus quiser, né? Se for à vontade. Eu um dia, se pudesse gravar, né? Eu acho que nem o YouTube gravar até hoje, Atlântica. Atlântica, tipo, gravar embaixo do oceano, entendeu? Mas agora fazer vídeo, tipo, mostrando assim, isso aí tem um bocado. Mas bora ver. Cidade do Leão, China. Esse aí deve ser bom. A Cidade do Leão, também conhecida como Xichén, está hoje a 40 metros de profundidade, no fundo de um lago na China. Hoje a cidade está totalmente submersa, mas já foi um local de poder e riqueza do Império Chinês há 1200 anos. A cidade tem esse nome, Cidade do Leão, porque naquela época que a cidade funcionava, todos os prédios importantes tinham uma estátua de leão na sua frente. Uma enorme estátua que simbolizava proteção. Só que eu acho que os leões não protegeram tanto assim, né? Porque a cidade acabou ficando submersa. Em 1959, a cidade foi completamente inundada. E sua rica decoração com leões está hoje no fundo do lago Qiandao. Isso aconteceu quando uma hidrelétrica na região foi ativada, que acabou levando muita água para a cidade, deixando ela por debaixo d'água. E devido a essa operação, cerca de 290 mil pessoas tiveram que se mudar da cidade. Petrolândia, Brasil. Você aí, sabia que o Brasil também tem uma cidade submersa? No sertão de Pernambuco havia uma cidade, que também, como na China, foi inundada devido à construção de uma usina hidrelétrica, em 1988. A cidade se... Só lembrando, gente, o filme o vídeo da Atlântica vai mostrar, mas só que ele mostra, tipo, todas as cidades, né, que já foi inundada. E também que não é só a Atlântica que, tipo, só é uma cidade que tem embaixo do mar, tem várias, né?
Tipo, por exemplo, tem até aviões, tipo de guerra, até o Titanic embaixo do fundo do oceano. Mar não, né? Oceano. Manteve então submersa por muito tempo. Só que como o lugar é bastante seco, quente e com poucas chuvas, em certos momentos do ano o nível da água acaba caindo e revelando uma cidade antiga. Não muito, mas é possível ver algumas estruturas da antiga cidade acima da água, como por exemplo esse arco aí de uma igreja, que apareceu no meio do Rio São Francisco. Cidade Perdida de Cuba. Em dezembro de 2001, um casal encontrou o que parecia ser uma ruína de cidades antigas. A princípio, com essa notícia dos exploradores, a comunidade científica e outros exploradores ficaram muito felizes com a descoberta, pois acreditavam ser a tão procurada Atlântida. Essa cidade perdida de Cuba está a 600 metros abaixo do nível do mar. E como o que tinham encontrado estava muito abaixo do nível do mar, não foi possível descobrir ao certo que civilização havia morado por ali. Eles continuaram estudando o local, mas como não tinham muito apoio nem muito dinheiro, não tinha como saber ao certo se era realmente Atlântida ou não. É até mais fácil ser uma outra civilização antiga perdida de Cuba do que a própria Atlântida. Então, por conta de várias dificuldades e também por falta de apoios financeiros, o local acabou sendo esquecido e permanece submerso até hoje. Tá vendo? Civilização Tiwanaku. Para quem não sabe, o lago Titicaca é o lago navegável mais alto do planeta. Fica a cerca de 4.000 metros do mar. Localizado na Cordilheira dos Andes, essa região é bastante importante e também cheia de mistérios, pois estudos dizem que foi ali, naquele ponto, onde nasceu a civilização Inca, uma das civilizações mais antigas e inteligentes, cheia de mistérios que até hoje não foram descobertos. E desde a época dos Incas, a galera que mora na região contam histórias de cidades perdidas. E a cidade perdida mais famosa entre essa galera é a cidade de Huanacu, ou Huanaco, que existiu ali em algum lugar. Somente em agosto de 2000, que um grupo de pesquisadores encontrou alguma coisa no lago. No fundo do lago encontraram algo que parecia ser uma estrada. Seguindo essa estrada que ficava no fundo do lago, ela chegava em um enorme templo que era do tamanho de 2 campos de futebol. Sem contar que além dessa estrada e do templo, foram encontrados outros elementos de uma cidade, vestígios que provavam que ali havia tido uma cidade. Será que essa cidade seria a cidade de Huánuco, a cidade perdida dos Incas? As explorações desse lago para pesquisar são extremamente difíceis, porque pensa comigo, se já é difícil mergulhar no mar a 400 metros de profundidade, no mar, que estamos a nível do mar, imagina fazer isso em um lugar que está a 4.000 metros de altitude. É muito mais perigoso e difícil mergulhar a uma altura dessa. Yonaguni-jima, Japão. Essa antiga cidade japonesa foi descoberta por acaso, por um mergulhador japonês em 1986. O local é muito bonito, tem enormes estruturas simétricas, que seriam parecidas com pirâmides, mas muita gente acredita que não foram feitas pelo homem, e sim por causas naturais. Então, para provar isso, nos anos 2000 foi enviada uma expedição, que concluiu que aquelas estruturas eram sim feitas por humanos. Pois analisaram melhor as ruínas e conseguiram identificar um castelo. Como é que cria naturalmente o castelo, pessoal? Peraí que continua. Além disso, encontraram um arco triunfal, 5 templos e também um anfiteatro. Tudo isso ligado por estrada. De todas essas estruturas, a maior foi identificada como uma pirâmide, que media aproximadamente 25 metros de altura. E descobriram também que essa cidade existia quando o nível da água ali da região era muito baixo. E isso dataria a 10.000 anos atrás. 10.000 anos atrás é mais ou menos no fim da era glacial, galera. E dessa forma, as ruínas foram classificadas como uma das construções mais antigas aqui da Terra. Seyfing, Holanda. Por volta de 1200, um grande pântano foi drenado. Isso lá em uma pequena cidade do sul da Holanda. E fizeram isso para que o solo pudesse voltar a ser fértil para as plantações. Tudo então estava indo muito bem. As plantações haviam melhorado muito. Isso até 1570, quando uma inundação afetou o local e destruiu toda a plantação e também boa parte da cidade que havia ali. Continuando a história, 15 anos depois, durante uma guerra, os próprios holandeses tiveram que destruir uma reserva de água que controlava a água da região. Então, galera, destruindo a represa, a água que havia ali acabou perdendo o controle e foi novamente para a cidade, inundando ela por completo, deixando ela agora totalmente por debaixo d'água.
Hoje a região virou um enorme pântano, um pântano muito perigoso e que não pode ser explorado sem um guia. Pois como o local está totalmente inundado e também por ser um encontro entre rio e mar, a correnteza do local é muito instável. Do nada pode ficar super agitado e inundar ainda mais. E por ser um pântano, diferente das outras cidades que citamos nesse vídeo, essa não dá para ser vista porque está debaixo da lama. Alexandria. Agora vamos falar de uma das descobertas submarinas mais importantes da história. Em 96, um grupo de arqueólogos encontraram as ruínas da cidade de Alexandria, do Egito. E o incrível de tudo é que, mesmo estando debaixo da água, grande parte dos objetos estavam em perfeito estado. Encontraram moedas, estátuas de todos os tamanhos, esfinges e até mesmo o antigo palácio da rainha do Egito, Cleópatra. Além de ter encontrado também pedaços do faraó de Alexandria, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Alexandria, para quem não sabe da história, foi fundada em 330 a.C. por Alexandre o Grande e foi uma das principais cidades da época. Mas por causa de vários desastres naturais, a cidade acabou se desaparecendo por completo há mais de 1000 anos. E essas causas naturais seriam maremotos e terremotos, que acabou fazendo ela sumir. Quando o local então foi encontrado, o governo do Egito resolveu manter ele lá naquele local mesmo, sem tirar nem mover nada do local, para preservar a história. E é por isso que hoje o local é um museu subaquático. E por último, e mais especial, temos a cidade de Atlântida. Quando se fala em cidade debaixo d'água, todos pensam em Atlântida, por ser a mais famosa, a mais falada, a que mais tem história, que mais é citada em filmes, desenhos. O problema mesmo, galera, é que a grande cidade de Atlântida e sua civilização é um mito. Até então não foi encontrado e provado ao certo um local onde ela existiria. Existem vários locais no mundo que são apontados como possíveis lugares onde Atlântida foi parar, mas nada foi comprovado. Bom, galera, então a gente só está citando Atlântida aqui para não deixar de fora, né, de ser lembrada. E também estamos falando porque se vocês quiserem deixarem muito like nesse vídeo aqui, nós vamos fazer um vídeo especialmente sobre a Atlântida. Contar a história, o que aconteceu, onde estaria, as supostas expedições para procurar, o que... Então, gente, eu vou já finalizar esse vídeo aqui para vocês. Esse vídeo da Atlântida a gente vai ver no segundo vídeo. E espero que você tenha gostado de várias outras cidades, entendeu? Outra cidade, tipo, fundo do próprio, né, oceano. Às vezes tem mar, né? Mas o que tem mais, tipo, cidade é no oceano mesmo. Que é mais a profundidade maior, né? Da água da terra. Então, vamos... Se é isso, até a próxima. Se vocês terem gostado, já deixa o like e tamo junto e fui!